Fala aí, por essa você não esperava, né? Vamos combinar que muitos de vocês achavam que esse dia não ia chegar? Eu, particularmente, cheguei a duvidar que chegaria. Também depois de tantos falatórios, de tantos eventos, tantos acontecimentos, um ano passado tão ruim, mas aí o tempo mostra quem é que tem razão e Lewis Hamilton mostra para todo mundo que ainda é capaz de vencer e não foi uma vitória do mero acaso, não foi uma vitória por casualidade, não foi por causa de safety car, não foi por causa de batidas ocasionais ou da quebra do Antonelli, não. Foi uma clássica vitória de Lewis Hamilton, a vitória número 106, a primeira pela Ferrari no GP de Barcelona, Catalunha. E é uma vitória que deixa muitas respostas. É uma vitória que tem várias camadas, várias narrativas em paralelo, inclusive da própria Ferrari, que eu quero comentar nesse vídeo, mas é uma vitória que mostra que, sim, um piloto de 41 anos pode vencer na Fórmula 1, que você nunca deve subestimar o talento e a capacidade de um heptacampeão do mundo, e eu acho engraçado como as pessoas tentam diminuir o Hamilton, mesmo ele tendo os mesmos 7 títulos de Michael Schumacher, e sempre a mesma desculpa, né, venceu porque tinha o melhor carro, foi campeão porque aquela Mercedes qualquer um venceria. Mas aí quando eu pergunto onde estão os títulos do Rosberg e do Bottas, eu não encontro. O Rosberg ganhou, aliás, que engraçado, né, olha só como são as coisas, o Rosberg foi o cara que deu a entrevista para os vencedores, no caso ele entrevistou os 3 primeiros colocados, justamente para a etapa onde teve aquele épico duelo de 2016 que marcou a ruptura definitiva entre Rosberg e Hamilton, e são coisas muito coincidentes, são os fatos da vida, são as ironias da vida que acontecem. Então, Rosberg mesmo só ganhou um título. Onde estão os outros 3 títulos do Rosberg? O melhor piloto normalmente vence com o melhor carro. Os fãs do Verstappen que eu diga. Dito tudo isso, a gente tem Lewis Hamilton vencendo com uma estratégia bem diferente do que a Mercedes estabeleceu, e a impressão que fica é que a Ferrari sabia muito bem do que o seu carro poderia fazer. A equipe trouxe várias atualizações para Barcelona. Tudo funcionou naquilo que a Ferrari sabe que pode equilibrar o jogo contra a Mercedes, que é no ritmo de corrida, e a prova disso não foi só a eficiência da Ferrari conseguir ser dominante dentro desse aspecto no volume de corrida e no ritmo de corrida, mas também trabalhar com um pouco de sorte, porque parte dessa vitória do Hamilton também está nas costas ou nos méritos ou na ajuda, chame do que quiser, do Fernando Alonso, porque foi o abandono do Alonso, aquele virtual safety car, que permitiu que o Hamilton fizesse a terceira parada com maior tranquilidade para poder ficar na frente das Mercedes e efetivamente abrir a vantagem que abriu no final da prova. E foi uma humilhação, tá? Se a gente olhar para o contexto aplicado, que a Ferrari ainda não tem o melhor carro, ou pelo menos tem um carro que está equilibrado no ritmo de corrida, mas não tem performance bruta ou performance pura total como a Mercedes tem, e é por isso que a Mercedes continua com vantagem nos qualificatórios, uma vitória de 20 segundos em pista, em ritmo de corrida, mostra como que a Ferrari tem um carro sim que pode disputar agora em condição de igualdade com aquele que é dito o melhor carro da temporada. Também tem um detalhe muito importante, tá? Essa vitória do Hamilton acontece dentro de um contexto onde a Ferrari está em polêmica com a Brembo, que é a fornecedora dos conjuntos de freios, que foi escamoteada para que a equipe trouxesse a fabricante britânica que o Hamilton já estava mais adaptado durante o período dele lá na Mercedes, na própria Mercedes, e olha os resultados aparecendo. Nas últimas 3 provas, Hamilton com 2 segundos lugares e a vitória agora em Barcelona. E também é uma vitória que acontece na mesma semana que é anunciado, pelo menos de forma não oficial, mas nos bastidores, que o Charles Leclerc renovou com a Ferrari. E a gente sabe que tem muita gente dentro da Ferrari que quer o Hamilton fora, que acha que o Hamilton está velho, está ultrapassado, que ele deveria se aposentar. E essas narrativas, meu povo, são narrativas muito tristes. Essas últimas
tentativa de aposentadoria do Hamilton, porque não dá para subestimar o talento de um heptacampeão do mundo. Não dá. A gente tem que acabar de vez com essa ideia de que o Hamilton só foi campeão na Mercedes porque tinha o melhor carro. A gente está falando de um piloto com talento puro desde o começo. Um piloto que obliterou ninguém menos que Fernando Alonso na sua primeira e única temporada juntos na McLaren. Um piloto que foi dominante durante uma década inteira da Fórmula 1, conquistando 6 entre 10 títulos. Um piloto que tem o recorde de pole positions, o piloto que tem o recorde de vitórias, um piloto que na prova de hoje venceu com mais de 20 segundos de vantagem para o segundo colocado e com a volta mais rápida da prova. E isso tudo aos 41 anos. Não creio que a idade define quem quer que seja, tanto para o bem quanto para o mal. Inclusive, dentro dessa perspectiva do duelo do campeonato que vai se estabelecer entre Hamilton e Antonelli. A gente está falando de um dos mais jovens pilotos da categoria, que pode ser, talvez, o campeão do mundo mais jovem, contra aquele que é um dos mais veteranos e que pode ser octacampeão finalmente. A gente tem essa perspectiva aberta. A diferença de pontos ainda é considerável. 41 pontos de diferença entre o Antonelli e o Hamilton. Mas lembra do que eu falei na semana passada, quando eu disse que o George Russell estava dependendo agora das falhas ou quebras do Antonelli. Uma já aconteceu. Tá bom, George Russell está 10, 12 pontos atrás em relação ao Hamilton, ainda tem condições de se recuperar, ainda tem condições de disputar o título, porque esse gap diminuiu. Mas o vice-líder é o Lewis Hamilton. E para um certo desespero do Toto Wolff, e eu prometo que eu vou gravar vídeo sobre isso, a Ferrari está com um ritmo de corrida que no mínimo a gente deve considerar para que se tenha algum tipo de disputa nesse campeonato. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, já que eu não tenho estatísticas para afirmar todos, nós acreditamos que a Mercedes ia vencer de lavada. 1/3 do campeonato da Fórmula 1 foi embora e a gente tem um campeonato, a gente tem uma disputa. E, só para concluir, com esse ponto de interrogação que começa a se abrir em relação aos motores da Mercedes, porque mais uma quebra, dessa vez com a Antonelli. E com a Ferrari mostrando uma maior confiabilidade e com bom ritmo de corrida, dá para dizer que estão deixando os fãs do Hamilton sonhar. Tá? Ainda está muito cedo para cravar que qualquer um dos envolvidos será campeão do mundo, mas pelo menos até 2 meses atrás o cenário era outro. A maioria dizia que a Mercedes ia ganhar de lavada. Agora não mais. Agora não mais, porque parece que realmente apareceu um competidor. A Ferrari venceu na pista onde todos afirmam que o carro mais equilibrado vence, o melhor carro vence. É o grande termômetro da temporada. E a Mercedes não venceu. Quem venceu foi Lewis Hamilton. Vitória número 106 de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. E quem pensa diferente disso está estupidamente errado. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe o conteúdo. Ao longo da semana eu vou dissecando o GP de Barcelona-Catalunha nas diferentes perspectivas e também alguns outros momentos do esporte, porque, oh meu Deus, eu tive vida para ver o New York Knicks sendo campeão da NBA. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço pela atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.